Ele é vida e ressurreição. Você não tem que falar da morte, porque você não nasceu para falar de morte. Deixa o mundo falar da morte. Você não nasceu para falar da doença. Deixa os médicos falar das doenças. Deixa as pessoas do mundo exaltar as doenças. Elas já têm esse papel. Você foi chamado para falar da vida. Você foi chamado para falar de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Você foi chamado para ser usado. A sua boca não vai passar morte, a sua boca não vai passar destruição, a sua boca é de vida, a sua boca é de ressurreição. Deixa o mundo fazer o seu papel, não liga com o mundo, mas não faça o papel que o mundo está fazendo, porque você foi chamado para fazer o papel da igreja, o papel de Cristo. Se Cristo estivesse aqui, agora nessa terra, Ele estaria falando de vida, Ele estaria falando de salvação, Ele estaria falando de amor, Ele estaria falando de saúde. É Jesus, e você e eu somos Jesus na terra hoje. Nós somos a igreja. Gente, nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra você sozinho, não é contra o pastor. As portas do inferno não prevalecerão contra os pastores, contra os apóstolos. Não, é contra a igreja. Gente, nós não podemos ficar acuados, com medo do futuro. Sabe quem está lá no futuro? Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não podemos ficar com medo do presente, porque o nosso presente é Cristo. Nós não podemos ficar vivendo do passado, porque o nosso passado foi cheio de Jesus. Irmão, não tem caminho de derrota para nós, porque o vencedor dos vencedores está dentro de nós. Você pode levantar todos os dias pela manhã e dizer: o vencedor vive em mim, eu sou mais do que vencedor nele. Eu me usufruo da vitória dele para ser vencedor todos os dias. Se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque Ele é meu escudo. Irmão, palavras têm poder. O que você tem falado nesses últimos dias? Palavras têm poder de vida e de morte, Provérbios 18, 21. Palavras nos julgará no último dia. O que você tem falado? Você tem sido o eco de quem? Você tem sido a réplica de qual voz? A mensagem de quem você tem falado nesses últimos dias? Qual a mensagem que está na tua boca? É a mensagem dos políticos? É a mensagem do sistema? É a mensagem dos médicos? É a mensagem dos vírus? É a mensagem da pandemia? É a mensagem do mundo? Ou você está sendo o mensageiro de Deus na terra? Ou você está sendo a testemunha de Jesus Cristo? Porque foi para isso que você foi chamado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. A igreja é testemunha de Jesus. Sabe que muitos de nós ainda somos fracos e somos depressivos e ficamos falando de lutas, ficamos falando de provação, ficamos falando de deserto ainda, de gigante, de opressão, de rejeição, da doença. Sabe por que nós ainda somos assim? Porque ainda nós não assumimos a nossa posição em Cristo, nós não assumimos quem nós somos em Cristo. Muitos de nós queremos ser coitadinhos, tadinhos, querem que ficamos passando a mão na cabeça o resto da vida. Vai 20 anos, está na igreja, e 20 anos tem que ter alguém abraçando, tem que ter alguém beijando, tem que ter alguém visitando, tem que ter alguém falando bem dessa pessoa, senão ela desanima. Ela não entendeu que ela é o abraço para o mundo, ela não entendeu que ela é a vida, ela não entendeu que ela tem que deixar de ser coitada, porque o espírito que está nela não é espírito de coitado, é espírito de vencedor, é espírito de força, de poder, de amor, de moderação. A gente está com a mensagem errada na boca. Nós estamos com a mensagem errada.
Você é igreja. Deus chamou você para ser igreja. Deus chamou você para ser luz, para ser sal, para ser luzeiro. Irmão, você tem sido testemunha de Jesus, você tem sido igreja. Jesus morreu para levantar uma igreja. Jesus não morreu para fazer você melhorar de vida. Jesus não morreu por você para te fazer ficar bem. Jesus morreu por você para te dar capacitação de receber o Espírito Santo, para que quando você recebesse o Espírito Santo, você se tornasse uma testemunha do nome dEle. O Espírito Santo vem sobre nós e nos dá poder para sermos aquilo que Deus diz que nós somos. O Espírito Santo desce sobre nós, e quando Ele desce sobre nós, nós recebemos o poder de Deus para ser aquilo que Deus diz que somos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desabrigados, desamparados. Deus não está no céu, Deus está em nós. Deus morreu pela igreja para edificar a igreja. Igreja, irmão, eclésia, os tirados para fora de Adão, os enxertados no corpo de Cristo. Nós temos um cabeça, mas nós somos o corpo. O centro da nossa vida deve ser Jesus. Se você colocar você no centro da tua vida, se você colocar os teus sonhos como centro da tua vida, você vai viver vazio, você vai viver querendo ser preenchido e nunca será, porque você tem seus sonhos e você quer que Deus te siga, você tem seus planos e você quer que Deus siga você nos seus planos. Não é você que tem que estar no centro da tua vida, não é você que tem que estar sentado no trono da tua vida, não é você o centro de tudo. O centro de tudo é Jesus Cristo em você. Se não for Jesus o centro da tua vida, você é da igreja, você vive na igreja, mas você não tem a plenitude da igreja em você, você não tem a plenitude do propósito de Cristo. Eu falo para você que Jesus não vai seguir você, é você que tem que seguir Jesus. Jesus não vai abençoar você, você que tem que seguir a bênção dele, você que tem que seguir ele não tem que ficar seguindo você, ele não te chamou para te seguir, para ser o teu seguidor, não, é você que tem que seguir Cristo. Não é a tua vontade, não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é meu desejo, essas coisas são tudo balelas. Cristo já tem um sonho para nós, um propósito, um projeto para nós, já está abençoado. O que Deus tem para você já está abençoado. Você não tem que ficar correndo atrás das coisas, você não tem que ficar correndo atrás de bênção, você não tem que ficar correndo atrás de sinal. Os sinais seguem os que creem. Em Cristo está a tua bênção, em Cristo está as coisas abençoadas para você. O centro não é você, o centro não deve ser você, o centro deve ser Cristo, porque você é o corpo. Você não vive para você, você vive por cabeça. O nosso corpo vive para a nossa cabeça controla o nosso corpo, nunca o contrário. Você é corpo de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo está no corpo dele. Eu me sinto privilegiado por ser chamado. Tantos para Deus chamar, para salvação, para ser igreja, para fazer parte do reino, para agregar, para ajudar, para estar junto. Meu Deus! Uma coisa que eu tenho feito todos esses anos, e por isso eu ainda sou o que sou, eu sempre estou no meio da igreja, eu sempre estou junto com as pessoas, eu sempre estou no meio do povo de Deus, porque é no meio do povo de Deus que a unção está.
Eu sou um graveto, você é um graveto, mas juntos nós somos uma fogueira. E é esse fogo que incendeia o mundo. O meu fogo sozinho não incendeia nada. Eu só sou um graveto. Se eu ficar isolado no meu canto, uma hora eu paro de pegar fogo, uma hora o meu fogo se apaga. Mas se eu me ajunto ao fogo dos outros, o meu fogo se acende. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. A igreja começou ali talvez, quando Jesus, depois de ressuscitado, chamou os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, soprou sobre eles o Espírito de Deus. Aqueles discípulos viveram 3 anos e meio com Cristo sem ter o Espírito dentro deles. O Espírito estava em Jesus, não estava neles, mas agora Jesus, que morreu, ressuscitou, pagou o preço para que o Espírito que estivesse nele, estava nele, pudesse estar nos discípulos. Então Jesus sopra sobre os discípulos, e o Espírito que estava em Cristo passou a repousar sobre aqueles discípulos, e aqueles discípulos nasceram de novo. Eles tiveram um novo nascimento. Todas aquelas palavras que eles ouviram 3 anos e meio de Jesus, começou a fazer sentido para eles, porque agora não eram só palavras apenas humanas que Jesus tinha transmitido, eram palavras vivas, porque o Espírito fez tudo aquilo que Jesus realizou ser vivo para eles. O Espírito entrou dentro deles, o Espírito penetrou neles, de tal forma que eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo. Eles nasceram para Cristo agora. Eles nasceram a primeira vez do seu pai e da sua mãe, para Adão. Mas agora, quando Cristo sopra, esse vento faz eles nascer para Deus. E eles nascem de novo. Se a pessoa não nasce de novo, ela não pode ver o reino, ela não pode entrar no reino, ela não é salva. Se alguém não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo. Se alguém não nasceu de novo, a palavra só entra na cabeça. Se alguém não nasceu de novo, as coisas da igreja não têm sentido para ela. Jesus falou: é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo é se desligar do primeiro pai Adão e se ligar no corpo de Cristo. Isso é nascer de novo, nascer mais uma vez. Nós já nascemos em Adão, mas agora nós temos que nascer de novo em Jesus Cristo. E é só o Espírito que faz isso. Quando a gente aceita Jesus de verdade, quando a gente entrega a nossa vida para valer a pena mesmo, irmão, para valer tudo, você entrega espírito, alma e corpo para Deus. Eu era jovem, 16 anos, eu entreguei minha vida para Jesus, e minha vida foi outra. Agora a gente vê jovens falando assim: eu entreguei minha vida para Jesus, mas minha vida não mudou. Mentira, não entregou, a Bíblia não mente, a palavra não mente. Porque é impossível que alguém entregue sua vida para Jesus e se mantenha a mesma pessoa depois. É impossível Jesus entrar em alguém e esse alguém continuar sendo o mesmo que era. É impossível não haver uma mudança, uma transformação, quando Cristo entra. O nascer de novo faz Cristo entrar em nós. Nós não mudamos porque nós queremos, nós não mudamos por esforço. É o nascimento, é nascer de novo para o reino, é nascer para Cristo, é ser enxertado no corpo. Nós não estamos precisando de religião, nós não estamos precisando de mandamentos, nós não estamos precisando da lei. Não faz isso. Isso você pode fazer, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. Nós não estamos precisando desse sistema religioso. O que nós precisamos de verdade é nascer do Espírito Santo, é nascer da palavra. É a palavra deixar de estar aqui em papel e passar a estar aqui no nosso coração. É deixar de ser vazios para ser cheios. É deixar de viver para o mundo para viver para Deus. As pessoas dizem assim: eu estou na graça.
Então eu posso fazer o que eu quiser. Você não pode, porque quem está na graça nunca vai fazer o que quer. Todos que estão na graça vão fazer aquilo que Jesus quer. Porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. A nossa vida não é mais para a nossa própria glória. Nós não vivemos a soberba do mundo, querer aparecer para o mundo. Nós não queremos comprar um carro e passar na rua para mostrar para as pessoas que nós prosperamos. Nós não queremos ter uma casa para mostrar para alguém que agora a gente não mora mais de aluguel. Nós não queremos a melhor roupa para aparecer e dizer que nós somos prósperos. Nós não estamos mais na soberba do mundo. A nossa vida agora é para a glória de Deus. O que nós temos, o que nós somos, é tudo para Ele, é tudo por Ele. É dele. A glória não é mais nossa, nós não estamos mais na soberba da vida, porque é Adão que anda assim, as pessoas do mundo que andam assim, elas querem prosperar para mostrar para os outros, elas querem postar foto sorrindo para mostrar para alguém as indiretas, mas os filhos de Deus não têm indiretas. Os filhos de Deus têm a palavra do Espírito. Os filhos de Deus vivem para a glória de Deus. E agora eu li o texto aqui, no dia de Pentecostes, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, 40 dias depois deles terem sido ministrados pelo sopro de Jesus, 40 dias depois deles terem nascido de novo, 40 dias depois deles estarem cheios do sopro de Cristo, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas, repartidas como de fogo, pousaram sobre ele. As pessoas olhavam e viam línguas de fogo. Por que línguas? Porque são letras de fogo, letras, palavras de fogo, mensagens de fogo na cabeça deles, estava entrando dentro deles, mensagens de fogo entrando dentro deles, línguas de fogo entrando dentro deles, palavras, frases de fogo entrando dentro deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja, irmão, não foi chamada para ser capengada, nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Você não foi chamado para ser um capengado. Não é o normal de um cristão viver capengado. Não é o normal, não é o comum. O comum, o normal de um cristão é ser cheio do Espírito Santo. O anormal, o fora do comum, é ser capengado, é ser arrastado, é viver em mais luta, é ter mais consciência de provações, de lutas e de pecados, do que consciência da obra de Cristo. Isso é errado, isso que é errado. Você não foi chamado para ter consciência do mundo, das provações, nem do pecado. Você foi chamado para ter consciência de Jesus Cristo, para ser cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de outra coisa a não ser do Espírito, irmão. Irmão, uma vez lá na Mário Vera Marcondes, 2010, eu chamei as pessoas para vir para frente que queriam falar em línguas, e eu percebi que um rapaz, ele tinha muita amizade comigo, ele estava na porta lá. Pessoas que gostam de ficar na porta desde sempre. E eu tomei a liberdade de sair do altar e falar: Senhor, vamos lá que eu quero orar para ser batizado com o Espírito Santo. Ele disse: não, mas eu não quero. Eu não preciso do Espírito Santo. Eu não estou na igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu estou na igreja porque eu fiz um pedido para Deus. Eu estou esperando para ver se esse pedido acontece. Se esse pedido acontecer, eu continuo. Se não acontecer, eu não vou continuar. Mas eu não quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero que esse pedido meu se cumpra. Oh, glórias. Sabe, Verdinho, eu era um pastor verdinho, assim, não sabia nada. Aquilo me escandalizou de tal forma, eu fiquei com aquilo lá na cabeça, um monte de tempo, assim. O cara negou o Espírito Santo. Não é possível, Deus, que tenha pessoas que negam o Espírito Santo, que não queiram o Espírito Santo. Eu fiquei vários dias assim, bitolado nisso, pensava nisso de dia e de noite. Mas fulano falou que não quer o Espírito Santo, ele quer ser atendido um pedido, mas ele não quer Deus dentro dele. Ficava com isso na minha cabeça. Mal eu sabia que todos esses anos foram passando, e tanta gente teve a mesma atitude de dizer: eu não quero o Espírito de Deus. Mas o primeiro para mim foi inacreditável, porque eu vim de meio de pessoas que sempre quiseram Deus, pessoas que tinham sede. Eu sempre andei com pessoas que têm sede de Deus, têm vontade de Deus, quer ter dom, quer ter unção, quer ter uma prosperidade para Deus. Eu sempre tive rodeado disso. Quando eu comecei a fazer a obra, eu deixei de estar rodeado dessas pessoas para entrar no meio de pessoas que não queriam nada. Então isso me alarmou. Eu disse: como pode ter gente que não quer o Espírito Santo? Irmãos, Jesus morreu na cruz para edificar a sua igreja. E ao edificar a sua igreja, Jesus mandou o seu Espírito para a igreja, porque Ele não quer uma igreja fraca, Ele quer uma igreja forte, não quer uma igreja emocionada, enlutada, sofrida. Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo, e o Espírito está em nós aqui, está pronto para nós. Deus quer estar em nós intensamente. Deus tem mais desejo de estar em nós intensamente do que nós temos desejo de tê-lo intensamente. Deus tem muito mais desejo de fazer em nós do que nós temos desejo de Deus fazer por nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. O mundo é do diabo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. Nós sabemos. Nós lemos a Bíblia, nós não somos idiotas. Nós sabemos mais do que o ímpio, o que está prestes a acontecer. Nós sabemos que o nosso Jesus está voltando, irmãos. Nós sabemos que a fúria de Satanás está por toda a terra, que os homens estão trabalhando para ele. Nós não temos que nos preocupar com o mundo, nós temos que nos preocupar em ser a igreja que Deus quer que sejamos. Não ser uma igreja fraca, uma igreja caída, uma igreja fracassada. Nós precisamos ser essa igreja cheia do Espírito Santo. O que o mundo precisa é do fogo que está em você. O que o mundo precisa é do fogo que está em mim. O que o mundo precisa é da luz que está em você, é a luz que está em mim. Mas nós ficamos chorando, como se nós estivéssemos desamparados, como o mundo está desamparado, mas Jesus não nos deixou órfãos, Ele enviou para nós o Consolador. O Consolador está aí com você, o Consolador está aqui comigo. Oh, glória a Deus, irmãos. Tem hora que eu olho para a minha vida e eu falo: nossa, como que eu estou de pé firme, forte, feliz. Tudo que eu já passei, eu estou feliz aqui. Parece que eu nunca passei nada. Parece que é como se eu não tivesse passado por nada. É como se tudo que eu tivesse passado apagou. Nem para testemunho eu quero falar mais. Nem para testemunho eu quero falar do que eu vivi, porque apagou. Porque o Espírito que está em nós, irmãos,
nos impulsiona para frente, nos impulsiona para Cristo, nos impulsiona para Deus, nos impulsiona para o reino, nos impulsiona para o propósito. Oh, glória a Deus! Qual igreja vai ser arrebatada, irmãos? A igreja cheia do Espírito Santo, porque esses que vão se manter limpos, puros, diante de toda a iniquidade que vai se desenrolar nesses últimos dias, toda a impiedade que vai se manifestar nesses últimos dias, todo o caos que vai se manifestar nesses últimos dias. Os que não têm o Espírito não vão suportar essa impiedade, essa iniquidade. Mas o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo, que está em você, irmão. Às vezes você fica procurando uma profecia, por isso que essas igrejas da profetada fazem sucesso, porque as pessoas estão vazias, e elas querem uma profecia para encher elas não querem ser cheias do Espírito Santo, porque se elas forem cheias do Espírito Santo, elas não vão mais precisar de profecia, elas não vão mais precisar de mais nada, porque elas vão ser plenas. Mas elas não querem, elas querem uma palavra para um futuro delas, ou para um passado delas. Elas querem ouvir alguém dizer: tem uma macumba na tua vida, ou lá na frente vai acontecer isso com você. Mas elas não querem ser cheias do Espírito Santo, porque se elas forem cheias do Espírito Santo, elas não vão ter olhos para mais nada, a não ser para Jesus, porque o Espírito nos faz olhar para Jesus, não para nós. Os piores dias da minha vida eu estava olhando para mim, os melhores dias da minha vida eu estava olhando para Ele. Pode olhar os teus piores dias, você estava olhando para você, para as tuas lutas, para o que os outros fizeram, para isso, para aquilo. Os melhores dias é quando você está olhando para Ele, quando você está falando: agora eu sei o que os anjos veem, que falam santo, santo, santo. É quando você está olhando para o trono que você tem os teus melhores dias. Que pena que para muitos é uma coisa do passado. Meus melhores dias foi em 2000 não sei quanto, meus melhores dias foi em 1900 não sei quanto. Irmão, nossos melhores dias tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser nesse domingo. A gente tem que sair daqui nos nossos melhores dias. Não quando a pandemia acabar vai ser os melhores dias, não, meus irmãos. Não, nossos melhores dias é agora, porque o Espírito está em nós. A obra de Deus não parou porque o mundo está parado, o céu não parou porque o mundo parou. Deus está movendo em nós, o Espírito está movendo em nós. Não fique parado. O Espírito está em você, não deixa você parado. O Espírito movia sobre a face das águas. Você vê o Espírito sempre se movendo, sempre como símbolos de fogo, de água, de vento, porque são coisas em movimento. O Espírito está em você, para te movimentar para Deus, para movimentar a tua vida para o reino. O Espírito é o que nós precisamos. É o que os discípulos, depois de 3 anos e meio, de uma faculdade intensiva, de dia e de noite, precisavam. Mesmo andando com Cristo 3 anos e meio, eles careciam do Espírito. E é isso que a igreja de hoje precisa, é do Espírito, de sermos cheios do Espírito. Desse som que vem do céu, não o som que vem da terra, esse som que vem do céu, essa palavra que vem do céu, esse reino que vem do céu, esse barulho que é de Deus. Nós não temos que viver movimentados pelo barulho do mundo. Deus já está fazendo barulho no nosso meio. Dentro da sua mãe foi você, Deus fez você vencer. Você nasceu, Deus fez você nascer. Nós somos escolhidos, então os anjos já estavam conosco desde a nossa infância. Desde quando a gente era pequenininho, os anjos já estavam ao nosso redor, porque Deus sabia que nós íamos aceitá-lo. Só tem essa possibilidade para a minha vida. Eu estar vivo até hoje, foi os anjos que estiveram, porque tanta doença que eu já tive. Não servia a Deus, mas Deus sabia que eu me prostraria a Ele, quando eu fizesse idade para isso.
Você não acredita nessas coisas? Você não acredita que os anjos estiveram com você? Você nasceu no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. É mentira. Eu nasci na família errada, na hora errada, no tempo errado. Você nasceu no tempo que Deus quis que você nascesse. A tua vida tem valor hoje, a tua vida tem validade agora. O propósito é para hoje, porque você nasceu hoje, você nasceu agora. Quantas coisas tiveram que acontecer para você nascer? Quantas coisas tiveram que acontecer no mundo para você nascer? Você não tem ideia. Quantos dos nossos pais são descendentes de europeus? Eles tiveram que sair da Europa, se relacionar com outra pessoa que veio do outro lugar da Europa, para fazer a mistura que é você. Você não sabe o movimento que teve para você existir. Movimento humano, de Deus agindo. Oh, meu irmão, aí Deus chama você. Um certo dia o teu coração se abre. Você sabe quem é Jesus? Ele fala para você: eu morri por você. Você quer Deus, você quer Jesus. Talvez você veio enganado para a igreja, você veio por causa de alguma luta, algum problema, aí você vem para a igreja, de repente você começa a aprender e Jesus começa a falar com você e você se abre. Você é dele, para a glória dele. O que está em você é ele e é dele. Para você ser igreja, tua mãe, teu pai, os que te criaram, te fizeram para o mundo, para ser uma boa pessoa para o mundo, mas Deus pegou você, para você ser um bom filho, para você ser um bom discípulo, para você ser uma boa testemunha, para você ser como Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão,